Senhores, então dando continuidade aqui ao nosso segundo bloco, né? Já falamos aí sobre as partes, né? Como o primeiro elemento da ação. Agora nós vamos falar sobre o pedido, né? Que é o segundo elemento, né? Elementos esses que vão identificar a ação, como nós falamos no bloco anterior. O pedido é o segundo elemento. Nós vamos ver que o pedido poderá ser mediato e imediato, né? Pedido mediato é aquilo que se pede de forma inicial, uma condenação, uma declaração ou uma constituição de direito. O pedido mediato é o bem da vida. Eu peço uma condenação e aí eu vou dizer lá na frente, condenado a pagar 10 mil reais, condenado a pagar a devolução do bem. Então nós temos um pedido imediato, que é a própria condenação, e um pedido mediato, que é a satisfação, que é a entrega do próprio bem, né? Então vamos lá para a tela. Segundo elemento da ação é o pedido, que se desdobra em dois, o imediato e o mediato, que não se confundem. Pedido imediato é o provimento jurisdicional que se postula em juízo. Então você vai pedir, o autor ele pede um provimento do juiz, ó. Ele pede uma resposta, né, um provimento, e aguarda que o juiz defira. Então, esse é o pedido imediato. O autor, no processo de conhecimento, pode pedir que o juiz condene, ó, pedido de condenação, ou então que o juiz constitua um direito ou desconstitua. Aqui nós já podemos ver a figura aqui, ó, ação, né, um pedido condenatório. Aqui constitua ou desconstitua um pedido constitutivo, ou apenas declare, um pedido declarativo. Então esses são os pedidos imediatos. Quais são? Condenação, constituição ou desconstituição e declaração, que o juiz declara a sua existência. No processo executivo, que conceda uma tutela executiva com a prática de atos satisfativos. Então aqui comigo na tela, perceba então que o pedido que vai ser mediato, como eu já falei, é imediato. O pedido imediato ele está ligado diretamente à tutela. Se você quer uma tutela condenatória, se você quer uma tutela constitutiva ou se você quer apenas uma tutela declaratória. Esse é o pedido imediato. E nós temos o pedido mediato, que vem logo em seguida, que é o próprio bem da vida buscado por meio daquela ação, né? Além disso, na fase de execução, nós vamos ver que o processo ele vai ter uma fase de conhecimento, que essa primeira fase o juiz vai dizer quem tem o direito, né? Vai julgar, se for uma ação em sentido estrito, ele vai julgar o próprio mérito e, posteriormente, vai ter uma fase, né, executiva. Quando se fala em fase de execução, gente, está dizendo como que o juiz vai fazer para materializar aquela condenação que ele fez no processo. Ele vai pegar, por meio da sentença, ele declarou se a pessoa tem um direito ou não, e agora na fase executiva ele vai materializar essa condenação. Ele vai fazer com que a parte tenha de fato acesso àquilo que ele buscou por meio do processo de conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Então, é preciso que na petição inicial o autor indique qual é o provimento que se espera que o juiz profira. Nós já falamos que nesse provimento, a tutela, o autor vai buscar uma tutela constitutiva, uma tutela declaratória ou uma tutela condenatória. Então, se ele escolher a tutela jurisdicional, perceba, ó, inadequada, será carecedor de ação por falta de interesse de agir. Então, se ele não preencher os requisitos, né, que são as condições da ação, vai ser julgado extinto o processo, sem entrar no mérito, é declarado carência de ação por falta de interesse de agir. Então, é importante que você identifique se o pedido, se a tutela que você busca é uma tutela constitutiva, se é declaratória ou se é condenatória. Mas, além do provimento, é preciso que ele identifique qual é o bem da vida. Quando se fala de bem da vida, gente, lembra lá atrás nós falamos, estamos falando aqui do pedido mediato. A tutela, pedido imediato. O bem da vida é o pedido mediato. Por exemplo, ó, quando alguém entra com uma ação de cobrança, ó, entrou com uma ação de cobrança, nós vamos perceber, claro, que a diferença
entre pedido imediato e pedido imediato. Entrou com ação de cobrança porque prestou um serviço. Primeiro tutela que ele deve postular é a condenação. Ó. Aqui é o pedido imediato. Imediato. Então, ele vai pedir a condenação do réu ao pagamento de determinada quantia. Agora, essa quantia aqui que ele pede de forma determinada, que é o bem da vida que ele busca. Essa quantia é o pedido imediato. A condenação é o pedido imediato. Se ele ingressou e aqui no pedido imediato, que é a tutela, se ele dirigiu a tutela errada, a ação vai ser julgada carente de ação por falta de interesse de agir, como nós já falamos, né? E aqui não, aí vamos perceber que vai ser julgada carente de ação sem entrar no mérito e não vai ser sequer, não podemos sequer chamar de ação em sentido estrito, mas sim de ação em sentido amplo, né? Que é apenas aquele previsto lá na Constituição. Então, o pedido imediato é o provimento condenatório. O autor pretende que o réu seja condenado e não apenas que, por exemplo, o juiz declare a existência do crédito. E o pedido imediato é o bem da vida, isto é, a quantia em dinheiro que ele pretende receber, também da vida, também o bem da vida deve ser identificado com clareza. Então, aqui a gente percebe, vamos passar já para espécies de pedido, mas só para finalizar, para que vocês entendam, nós temos um pedido imediato, que é a tutela que você busca, que você deve buscar. Nós vimos que é a tutela necessária, né, e adequada, porque senão o seu processo vai ser julgado extinto sem um mérito, por infringir, né, por não existir o interesse de agir. Essa tutela pode ser constitutiva, declaratória, né? E condenatória. Esses são os três tipos de tutela: constitutiva, condenatória, declaratória, que formam o pedido imediato. Agora, o bem da vida que você busca com essa condenação é o pedido imediato. O pedido imediato. Então vamos aqui para a tela que nós vamos ver as espécies, né, de pedido. O artigo 322 e 324 do CPC estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado. Essa é a regra, gente. Ó. Certo é aquele que identifica o seu objeto, permitindo que seja perfeitamente individualizado. Determinado é o pedido líquido, em que o autor indica a quantidade que pretende receber. Os incisos do artigo 324 estabelecem hipóteses excepcionais em que se admitem pedidos ilíquidos ou genéricos. Então, perfeitamente, ó, é preciso se atentar que nós vamos ter então um pedido certo, né? É aquele em que é identificado o objeto, né? Pode ser individualizado. Nós vamos ter um pedido determinado, é quando também o autor determina a quantidade daquilo que ele busca, que ele acredita que é o seu direito. Esses são regras, né? O Código também vai permitir exceções, quando o pedido ele é ilíquido, quando eu entro com a ação e eu não sei quanto que eu vou receber. O juiz, após a condenação, vai chamar o que se chama de liquidação de sentença. E lá que o juiz vai determinar o quanto que me cabe. Por exemplo, é quando eu ingresso aí numa ação de herança, né? Um patrimônio que eu nem sei quanto que tem, mas eu me ingresso lá no inventário. Eu não sei quando é minha parte, então não tenho como eu determinar o pedido. Ah, não, eu quero um carro, uma casa. Não tenho como porque eu não tenho acesso, eu não sei, na verdade, o que tem naquele acervo. Então o pedido ele é ilíquido. E da mesma forma o pedido também poderá ser genérico. Normalmente se pede pedidos genéricos também quando a gente não tem informações certas ou até informações que só o autor poderá, o réu poderá ter, né? No caso de uma prestação de conta, por exemplo, você vai fazer um pedido genérico, você não tem como determinar o quanto será discutido naquele processo. Então, em regra, são situações em que não seria razoável exigir do autor, na inicial, que indicasse com precisão o que pretende. Mais ainda, o que o pedido não possa ser identificado no início, é necessário que seja identificável. A primeira hipótese, lá nos pedidos, né, pedidos ilíquidos, né, são nas ações universais, quando não se puder identificar, individuar na petição os bens demandados.
são ações que têm por objeto uma universalidade de direito, como eu falei, na ação de herança e na ação de patrimônio. Nesses casos aqui, em que não tem como você saber, não tem como você dizer quanto é, lembrando que pedido líquido é aquele que diz a quantidade certa. Se eu não sei qual é a quantidade certa, o meu pedido vai ser ilíquido. E na sentença o juiz vai determinar. Às vezes acontece isso, por exemplo, em ações trabalhistas também. Agora, por exemplo, imagine-se que alguém quer ajuizar uma ação de petição de herança, invocando a sua qualidade de herdeiro. Não será necessário, desde logo, que identifique um a um dos bens, até porque ele não vai saber quantos bens tem ao certo, né, que compõe aquele acervo. E já no pedido genérico, é de não ser possível determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato. Então perceba aqui que o Código de Processo vai trazer pedido certo, né, é a regra, seja determinado, mas ele vai trazer exceções também, como nós falamos, pedidos ilíquidos e pedidos genéricos, sempre quando o autor não puder individualizar já na petição inicial esse bem da vida. Quando ele não tem condições de fazer isso, o código vai permitir que ele faça esse pedido ilíquido, quando não souber a quantidade, né, ou genérico, de forma mais ampla, né? E, por fim, também vai permitir, né, que nos casos em que essas informações, quem tem é o próprio réu, por exemplo, numa ação de prestação de conta, em que você pede que o réu ele preste conta só para depois você ter o conhecimento do que você terá de direito. Então, vamos aqui para a tela. Essa é a hipótese mais comum. Imagine que uma pessoa tenha sofrido, né, falando aqui em período genérico, um grave acidente de trânsito, do qual resultaram lesões e incapacidade, cuja extensão não se possa determinar desde logo, porque depende do resultado dos tratamentos médicos. No momento da propositura, ó, propositura de quê, gente? Ó, veja aí, propositura da demanda, né? Nós já gravamos isso aqui. Por que demanda? Porque só após a análise inicial, de acordo com a teoria, né, abstratista eclética, de acordo com a teoria da acessão, essa análise da petição inicial, é que essa demanda poderá ser transformada em uma ação em sentido estrito, né? Sentido restrito. Então, se esta for proposta, essa demanda, em data próxima do acidente, o autor, não conhecendo ainda a extensão dos danos, poderá formular, né, um pedido genérico. A última hipótese do artigo 324 do Código de Processo Civil é o pedido genérico, quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu, como eu falei, por exemplo, numa prestação de contas, né? Só a partir do momento em que o réu praticar, será possível conhecer aí o valor da condenação. Aqui, mais uma vez, nós vamos ver também um exemplo trazido pelo Código no que se trata de vício redibitório, né? Vocês devem ter estudado no Código Civil, o vício redibitório é aquele que traz um defeito oculto, né? Às vezes a gente discute muito nas ações a gente percebe muito no comércio, fala a nota fiscal, né? A gente pede a nota fiscal para a questão de assistência, né? E a gente fala, a assistência é só por um ano, é só por 3 meses, né? É só por 4 meses. Mas a gente percebe que o Código Civil vai nos ensinar que quando o vício ele é redibitório, né, o prazo vai começar a correr apenas quando você descobre o defeito do bem. O vício redibitório é aquele vício oculto que você, a grosso modo, você não é especialista, você não tem como saber qual é o defeito que tem nesse passador, por exemplo. Então, a partir do momento que ele se apresenta, por ser um vício oculto, é que você vai tomar conhecimento dele. Então, a partir dali vai começar o seu prazo para que você possa buscar a assistência, né? Então, na maioria das vezes, nem é necessário se preocupar com esses prazos aí de assistência, desde que o vício seja redibitório, desde que seja um vício oculto, né? E aqui nesses casos nós vamos perceber daqui a pouco que na verdade quando o vício ele é redibitório tem uma ação específica, ação redibitória, assim chamada, em que você pode escolher, ou você escolhe a devolução do produto que veio com um vício, né? Ele é defeituoso, você escolhe a devolução, ou então você vai escolher na verdade um abatimento do preço. Só que você não pode acumular esses pedidos, né? Serão pedidos alternativos. Então aqui é um exemplo de pedidos, nós vimos pedido certo, determinado e líquido, genérico,
E agora nós estamos falando sobre pedidos alternativos. Nesses casos, você não poderá entrar com ação redibitória, onde você devolve o produto e quer o valor integral, e ao mesmo tempo ingressar pedindo um abatimento do valor. Né? São ações que, apesar de pedidos diferentes, estão ligados aí, né, umbilicalmente ao mesmo produto, ao mesmo bem da vida. Não teria como fazer isso. Então, isso é uma forma de pedidos alternativos, né? Já falando cumulativo. São pedidos alternativos, ou um ou outro. Vamos lá na tela. Pode ocorrer que a lei material conceda ao titular um direito violado, duas soluções alternativas. Cumpre, pois, aquele que teve o seu direito desrespeitado eleger a solução que pretende. Por exemplo, diz o Código Civil que se alguém adquire uma mercadoria com vício redibitório, aquele oculto, que prejudique a sua utilização ou diminua o seu valor, poderá optar entre pedir a resolução do contrato com a devolução do preço pago, é a ação redibitória, ou postular um abatimento do preço na ação quanto menores. Então, você tem essa possibilidade. O vício é oculto, você só vai descobrir posteriormente, né? E aí você tem essa possibilidade de ingressar com a ação pedindo a devolução do bem, comprovando que esse vício ele era escondido, que você não teria condições de descobri-lo, né? Descobriu só quando ele se apresentou, e aí você devolve o bem e recebe integralmente o valor. Ou então você pode escolher um abatimento, falar, ó, veio com defeito, eu quero continuar com o bem, mas vocês vão ter que me devolver uma parte do dinheiro. Isso aqui é um exemplo de que? Pedido alternativo, ou um ou outro. Os dois você não poderá ingressar. Vamos lá na tela então. A escolha é do adquirente, mas escolhido uma das vias, ele não pode se valer da outra, porque a lei material as coloca como alternativas. Embora os pedidos do ponto de vista do direito material sejam diferentes, um ele está pedindo a devolução integral, né, e entregando o bem, no outro ele está pedindo um abatimento de valor. São pedidos diferentes, mas do ponto de vista processual, né, são pedidos que não tem como serem cumulados. Isso significa que se o adquirente do bem optar por mover uma ação redibitória, não poderá postular em outro juízo a redução do preço. Sendo o pedido um dos elementos da ação, sua alteração implica modificação da ação proposta. Serão ações diferentes, duas ações que tenham pedidos distintos. Recai a distinção sobre o pedido imediato, nós dizemos que o pedido imediato é o próprio bem da vida, né, entregue, ou pedido imediato, que é aquela tutela, ou é condenatória, declaratória ou constitutiva. Por exemplo, se o autor postulou em uma demanda a declaração da existência de determinado crédito em seu favor, nada obsta que posteriormente ajuize outra ação de condenação do réu ao pagamento. Tanto o pedido imediato quanto o imediato vincula o juiz ao proferir a sentença. Portanto, se o autor pediu a declaração, o juiz não pode condenar, pois se o fizer, a sua sentença será extra petita. Então, aqui na tela, né, para finalizarmos o pedido, também perceba que há essa vinculação. O pedido ele vai vincular o juiz em sua decisão. Se pede tanto o pedido imediato, que é essa tutela condenatória, declaratória, constitutiva. Se pede uma condenação, o juiz não pode apenas declarar o direito. Se pede um reconhecimento, né, uma constituição do direito, o juiz não pode apenas também declarar. Então, vai vincular tanto o pedido imediato quanto o pedido mediato, né? Então, nós vamos passar para mais uma das condições, um dos elementos da ação, perdão, que é a causa de pedir. Talvez o mais complexo, né? Dentre os elementos aí da ação, já vimos partes, né? Já vimos pedido, nós vamos ver agora a causa de pedir. Dentro da causa de pedir, nós vamos prestar atenção que temos fatos e vamos ter também os fundamentos jurídicos. Fato e fundamentos jurídicos. Para quem tem a oportunidade já de fazer estágio, ou que já teve a oportunidade de ler uma petição inicial, na primeira parte nós qualificamos as partes, né? Lá em cima tem juízo, né, de direito da vara, da comarca tal, né? Aí você vem embaixo, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos e tal, você qualifica a parte, e lá embaixo você começa dos fatos, você vai contar para o juiz o que aconteceu, depois você vem o quê? Dos fundamentos jurídicos. Você vai mostrar para o juiz,
né, que diante daquele fato que aconteceu, tem uma norma que lhe protege, tem que fazer essa correlação. Se dos fatos o juiz entender que o fundamento do pedido não chega, né, aos fatos, se não há essa correlação entre esses dois elementos da ação, o juiz vai julgar aí, né, o seu pedido inepto, né? A ação vai ser inepta e sem adentrar ao mérito. Ele vai dizer que da análise inicial não tem como chegar àquele fundamento que o juiz que você está pedindo ao juiz, né? Vamos perceber aqui, ó, há um silogismo jurídico partindo de uma premissa maior. Os fundamentos jurídicos é uma premissa maior, é a lei. E os fatos é essa premissa menor, né? Então os fatos é o quê? Quando o fato ele vai se adequar à norma, a gente vai chamar que é de subsunção do fato à norma. O que é isso? Quando o fato, né, o que se realizou, se adequa àquela situação trazida na norma. Não é a mera fundamentação legal não, gente. Não basta indicar o artigo de lei, né? Até porque nós vamos perceber que dentro dos elementos da ação de todos, o fundamento jurídico é o único que não vincula o juiz. Por quê? A regra é o quê? Dá-me o fato que eu aplico o direito. A regra é que o juiz tenha conhecimento do direito. O juiz tenha conhecimento. Então, o fundamento jurídico é o único elemento da ação que o juiz não poderá modificar. Porque senão, é o único elemento que ele poderá modificar. É fundamento jurídico. Ele não está obrigado a entender daquela forma. Os fatos ele já não pode. O juiz não pode criar um fato. Ele não pode modificar um fato. Senão, como nós vimos, ele vai julgar, senão ele julga de forma extra, né, fora do contexto ou ultra, né, além do que foi pedido. Então vamos lá, vamos na tela. O terceiro dos elementos da ação e o mais complexo é a causa de pedir. De acordo com o artigo 319, inciso 3º do CPC, a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. São os dois componentes da causa de pedir. Então falou em causa de pedir, gente, ó, nós já sabemos que estamos falando de fato e fundamento jurídico do pedido. Então, falou em causa de pedir, já temos que saber que estamos falando de fato e fundamentos jurídicos do pedido. São os dois componentes da causa de pedir. Ó. Quando se vai a juízo formular um pedido, é preciso apresentar o fundamento, a justificativa pelo qual se entende o que o juiz deva acolher a pretensão, naquilo que se pede, né, e conceder um provimento jurisdicional postulado. Nós vemos que esse provimento aqui, né, é a tutela, que pode ser condenatória, declaratória, né, condenatória, declaratória e constitutiva. Então, a causa de pedir é o motivo, o porquê você está pedindo, né? Então, quando você vai ao juízo, você tem que explicitar a causa de pedir, o porquê você está exercendo o seu direito de ação. E dentro da causa de pedir, nós temos aí o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, ingressou com a ação, vai pedir uma tutela, você vai especificar ao juiz o fato, o que aconteceu e a causa de pedir e os fundamentos jurídicos, que são os dois aí componentes da causa de pedir. Então vamos lá. A causa de pedir é constituída pelos fatos e fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos são o direito que o autor quer que seja aplicado ao caso. Ó, eu falei que era subsunção do fato à norma. Então, o fundamento jurídico é a norma geral e abstrata. É o que diz o ordenamento jurídico a respeito do assunto. Como eu falei também, não se confunde com o fundamento legal, isto é, com a mera indicação de artigo de lei que se trata o assunto. É desnecessário de se fazer na petição inicial. Basta que o autor exponha o direito sem a necessidade de indicar qual é o artigo de lei em que está contido. Já os fatos são aqueles acontecimentos concretos e específicos que ocorrem na vida do autor e que o levaram a buscar o poder judiciário para postular o provimento jurisdicional. Então, como eu falei, a causa de pedir é fatos e fundamentos jurídicos. O fato é essa premissa menor, dentro do silogismo jurídico. É a premissa menor e, de outro lado, nós temos uma premissa maior, que é a própria norma, que é os fundamentos jurídicos do pedido. Então, quando o fato ele se enquadra
né, dentro do que traz a normas, que é o fundamento jurídico do pedido, nós temos formulado o quê? A causa de pedir, né, que é o terceiro aí elemento da ação, né, o terceiro elemento da ação. Então, vamos dar continuidade. Portanto, quando o artigo 319, inciso 3º, determina que o autor indique na petição inicial, ó, falei lá atrás, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, quer dizer que se deve descrever a premissa menor. Qual é? Fatos. E a premissa maior, qual é? Fundamentos jurídicos do pedido, que compõem o silogismo judiciário. Não é por outra razão que, em incontáveis petições iniciais, o autor, por seu advogado, depois de elaborar o cabeçalho, como eu disse, a qualificação, indicando as partes, e passa a dedicar um capítulo para a descrição dos fatos e outro para os fundamentos jurídicos. E se o pedido não decorrer logicamente da narração dos fatos, a petição será considerada inépita, ou seja, não serve de nada. Então perceba que ao postular o advogado, ao postular essa demanda, ele vai, na verdade, citar os fatos ou narrar os fatos, que é essa premissa menor, e vai fazer uma correlação daquilo com o que traz a legislação, que é a premissa maior, que vai chamar aqui de fundamentos jurídicos do pedido, que vão formar esses dois componentes, a causa de pedir. Diante dessa causa de pedir é que o juiz vai analisar. É aqui que o juiz vai analisar o seu provimento condenatório, declaratório, constitutivo, que é o seu pedido imediato, né? E posteriormente aí o pedido mediato, que é o bem da vida que você busca, exercendo o seu direito de ação, né? Bem como a jurisdição, né? Então, vamos lá, vamos para a tela. Substanciação, né? Então, senhores, aqui ainda sobre essa análise, né, da causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos, nós vamos ter duas teorias, né? Sempre teremos teorias no processo civil. Uma delas é a substanciação. O que vai dizer, gente? Ele vai dizer que pouco importa o fundamento jurídico. Os fatos é que vão determinar, né, que vão vincular o juiz. Então, para os adeptos dessa teoria, é importante que importante que o autor, na petição inicial, ele narre os fatos de maneira clara, porque os fatos é que vão limitar, né, o entendimento do juiz. O juiz pode decidir de forma diferente no que tange aos fundamentos jurídicos, né, do pedido, mas o juiz não poderá criar fatos, né, os fatos que aconteceram, o juiz não poderá modificar. Então, quem defende essa teoria é a teoria da substanciação. Essa é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico. Em contrapartida, nós vamos ter a teoria da individuação. Esses defendem o contrário, que na verdade o que vai vincular o juiz são os fundamentos jurídicos do pedido e não os fatos, né? Mas vamos lá na tela. Tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos integram a causa de pedir. Mas em nosso ordenamento jurídico, conquanto a lei exige a descrição de ambos, eles não têm a mesma importância. Somente um desses componentes da causa de pedir constituirá a sua essência, será determinante e vinculará o juízo ao final, a descrição dos fatos. Isso porque, sendo direito a alusão ao que consta no ordenamento jurídico, a norma geral, que é a premissa maior, que é abstrata, é de se presumir que o juiz o conheça. Então, a norma geral, que é abstrata, que nós falamos, que é essa premissa maior, lembra quando eu falei? Tem um brocado que vai dizer, dá-me o fato que eu lhe dou o direito. Então, para essa teoria da substanciação, o que vai vincular o juiz é o fato, porque o direito subentende que o juiz, né, é competente de forma necessária, ele tem a obrigação, né, de saber o direito, de entender. O juiz nunca poderá deixar de julgar uma ação sob a alegação de que não tem condições de julgar por falta de legislação. Tanto é que nós temos elementos, vocês já estudaram, de autointegração da norma, né? Nós vamos ter equidade, né? Nós vamos ter analogia, princípios gerais do direito, né? Quando faltar a norma, o juiz precisar de suprir essa lacuna, ele vai se utilizar disso aí. Então o juiz, em momento nenhum, ele pode deixar de julgar uma ação dizendo que não tem um direito específico para aquele caso. Então, na teoria da substanciação, o que vai acontecer? O que vai vincular o juiz são os fatos.
Fundamento jurídico não vincula o juiz. Inclusive, eu já tinha adiantado isso para vocês, que dentro dos elementos da ação, o único elemento que não vincula o juiz são os fundamentos jurídicos do pedido. O juiz pode julgar de maneira diferente. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aplica-se a velha regra latina, né? Jura novit curia. O juiz conhece o direito, isso é presumido. Já os fatos que são concretos e específicos ele não conhece, razão pela qual tem de estar bem descritos com clareza e precisão na petição inicial. Não deve o juiz recebê-la se os fatos não estiverem indicados de forma inteligível. Quanto ao direito, pode se mostrar menos exigente. Mas o mais importante é que apenas os fatos vinculam um juiz no julgamento. Os fundamentos jurídicos não o vinculam. Ao prolatar a sua sentença, o juiz poderá aplicar a norma legal ou aplicar o direito diferente daquele indicado na petição inicial, sem que, por isso, sua sentença seja extra ou ultra petita. Por exemplo, uma pessoa viaja de ônibus e durante o percurso sofre um acidente. O autor postula em face da empresa de ônibus uma indenização pelos danos que sofreu, imputando culpa ao motorista que agiu imprudentemente. Funda, pois, a demanda em responsabilidade subjetiva, mas o juiz não fica adstrito ao direito alegado na inicial e pode condenar a empresa com fundamento na responsabilidade objetiva das empresas permissionárias no serviço público. O mesmo não ocorre com os fatos. Esses vinculam o juiz e é deles que o réu se defende. Esse sistema em que os fatos é que delimitam objetivamente a demanda e serve para identificar a ação, decorre da adoção entre nós da teoria da substanciação, como eu falei, o que se contrapõe à da individuação. Para a primeira substanciação, o que vincula o juiz é a descrição dos fatos. Para a segunda, é a indicação dos fundamentos jurídicos. Então, para finalizarmos aqui esse bloco, né, e também finalizando essa parte da causa de pedir, nós temos essas duas teorias. Substanciação, né, que é quando o que se entende é que prevalece, que vai vincular o juiz são os fatos. O juiz não pode, né, deixar de seguir os fatos, não pode criar um fato inexistente, mas o juiz pode sim aplicar norma legal diferente daquela alegada pelo autor na petição inicial, porque a obrigação do juiz é de conhecer o direito e não conhecer os fatos. Os fatos é você que vai levar, né? Dá-me os fatos que eu lhe entrego o direito, né? Então, a contrário, sendo a teoria da individuação, que não é adotada por nós, que adotamos a substanciação, ela vai dizer o contrário, que o que vai vincular o juiz são os fundamentos jurídicos e não os fatos. Então, mais uma vez, vamos finalizar aqui o nosso segundo bloco e já em seguida, né, voltaremos aí com o terceiro e último bloco, né, de hoje. Então, até mais.